Quero que os irmãos abram vossas Bíblias em Filipenses 4. Eu quero ser bem rapidinho, apesar que nós temos bastante tempo, que minha esposa sempre me cobra. Não se prolonga muito, então vou sob pressão. Filipenses 4, verso 6, amados. Só quero ler a parte A do versículo com os irmãos. Aqui Paulo fala sobre alegria, ele vem incentivando, uma palavra de incentivo aos irmãos, e aqui no capítulo 4, no verso 6, a parte A diz Paulo: não vivam ansiosos com coisa alguma. Amém? Somente a parte A. Podeis assentar, meus queridos. Na minha Bíblia está: não vivam preocupados, mas eu creio que na maioria das Bíblias está ansiosos. Nós vivemos um momento na história onde os cientistas, estudiosos, psicólogos, estudiosos da mente humana, falam que estamos vivendo um século que a ansiedade já está ultrapassando a depressão nos seres humanos. Mas eu creio que eles estão um tanto desinformados, porque a Bíblia nos já fala que há muitos e muitos anos o ser humano já andam ansiosos. Nossos antepassados, Davi, Salomão e os apóstolos, e muitos já falam sobre a ansiedade no ser humano. E eu creio, queridos, que a ansiedade, ela entrou no ser humano desde a queda de Adão. O homem já ficou ansioso. Quando se afastou de Deus, quando caiu em pecado, que ele conheceu o mal, ele já começou a ficar ansioso, à procura de algo para preencher o vazio que ficou. E isso vem se arrastando de séculos em séculos até chegar aos nossos dias, e continuará até a vinda de Cristo. Porque nada que a terra produz vai preencher esse vazio que ficou, que é o Espírito Santo. E nós temos esse privilégio, como nós começamos o culto, o pastor falando sobre Jesus Cristo, que eu sou, e Ele é aquele que preenche esse vazio em nossos corações. E nada mais preencherá. O homem fica nessa corrida frenética, atrás de algo, de preencher, mas jamais preencherá aquilo que só o Espírito Santo do Senhor preencherá em nosso coração. E eu quero ver com os irmãos aonde começou tudo isso. Nós quero compartilhar com os irmãos Gênesis. Vamos voltar lá do capítulo 1 de Gênesis. Porque tudo que Deus fez era bom, diz Gênesis. E eu creio, amados, que tudo que Deus fez era perfeito e bom, e deveria ser assim, se não fosse o pecado do homem, a queda do homem, ser expulso do jardim, seria bom. O homem não andava deprimido, não andava ansioso por coisa alguma. Em Gênesis capítulo 1, nós começamos na criação. Eu vou a partir do 3. Então, disse Deus: haja luz. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Aí eu quero ser mais rápido com os irmãos, para não ler todo o texto. Aqui no verso 6, então disse Deus: haja espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para preservar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. E a noite passou, e veio a manhã, e encerrado o segundo dia. E aí continua Deus. Então disse Deus: junte-se as águas, que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Veja, queridos, que tudo que Deus fez, Ele foi falando: isso é bom, isso era bom. E no verso, vamos ali para o verso 12, onde Ele faz a terra produzir vegetais e espécies de plantas. E no final Ele fala: e forma de espécie, e Deus viu que isso era bom. No verso 14, no finalzinho, Ele fala também que Deus fez as luminárias, e no finalzinho Ele viu que isso era bom. Vamos lá para o verso 21, onde Deus encheu-se as águas de seres vivos,
e voe as aves no céu, acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Veja, queridos, que tudo que Deus fez era perfeito, tudo que Deus estava fazendo era bom aos olhos dele. E assim por diante. Vamos lá ao 31, onde ele finaliza, no verso 31. No verso 30, para nós ser mais rápido. E doou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Queridos, depois que ele fez tudo aquilo, fez o homem, ele viu que tudo era muito bom. Ele vem falando que era bom. Quando ele terminou, que fez o homem à sua imagem, ele falou, é muito bom. E a gente vê, amados, que o pastor Cleilson, semana passada, ele até pregou para nós que Deus se arrependeu, mas a gente entendeu bem o que quis dizer. Então, Deus fez tudo perfeito, tudo é bom, tudo em harmonia, o homem, a natureza, e ele não se arrependeu, porque ele fez perfeitamente, e tudo era bom. E aqui no capítulo 2, desse modo completou a criação dos céus e a terra e tudo que nele há. Deus terminou, completou aves, pássaros, animais marítimos e o ser humano, e viu que era bom. E ele concluiu. Mas a partir do 3 veio a queda do homem. A gente vê que a partir do 3 o homem começou a pecar. Só que, apesar do homem ter pecado, amados, eu quero passar para os irmãos, Deus não amaldiçoou o homem. O homem ainda resta esperança para Deus. Muitas das vezes, o ser humano julga o outro, falando, você não há esperança, mas há esperança. Até em tanto que Jesus veio à terra. E no versículo, no 3, verso 17, e o homem disse, uma vez que você deu ouvido à sua mulher, e comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. É aqui que eu queria chegar com os irmãos. Porque tudo era bom, a terra era muito boa, o ser humano foi feito e Deus falou, é muito bom. E ele não amaldiçoou o homem, apesar do pecado, ele amaldiçoou a terra. Maldita será a terra por tua causa, ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Queridos, onde eu quero chegar com os irmãos, através do meu raciocínio, muitas das vezes o homem está esse vazio do pecado, afastou de Deus, foi expulso do paraíso. E ele procura preencher esse vazio com coisas materiais, com coisas aqui da terra, mas a terra é maldita. Ela jamais preencherá esse vazio do nosso coração e do coração do homem. Tudo que ele procura preencher da terra, porque Deus fala que a terra produzirá ervas daninhas. Tudo que há na terra pode preencher o seu vazio por um momento, um sonho que você realizou, algo que você está buscando, aquele momento preenche, mas ainda tem um vazio. É um buraco sem fim, que jamais preencherá, e o homem fica nessa corrida frenética, ansioso pelo amanhã, ansioso pelo que vai acontecer amanhã, e essa ansiedade está consumindo o homem. E eu estava estudando sobre essa palavra de ansiedade, que vem de ânsia, alguma coisa que a gente come, fica aquela ansiedade para apanhar para fora, e isso é o que o homem busca na terra, ele quer preencher com isso tudo, quando ele está cheio, ele quer jogar isso para fora, porque está te fazendo mal. Esse mal causa angústia, causa depressão, essa ansiedade que o homem tem, e quanto mais ele põe para fora aquilo, ele se liberta, ele fala, eu estou livre. Não, ele quer mais, e busca na terra, busca nos prazeres da terra, busca naquilo que a terra produz para preencher, e quando ele consome isso para preencher os seus prazeres, ele fica ansioso, continua aquela ânsia para pôr isso para fora, porque não preencheu. Enquanto o ser humano estiver procurando preencher o seu vazio com coisas que a terra produz, jamais ele deixará de ser ansioso. Mas quando ele busca esse prazer, esse enchimento, essa intimidade, essa busca, entrar em contato novamente com Deus, ele começa a se libertar, ele começa a deixar essa busca frenética pelo consumismo, pelo seu prazer carnal, ele começa a ter alegria, essa ansiedade começa a sair da sua vida.
Para isso ele tem que voltar, ele tem que se converter e voltar ao paraíso. Muitas vezes, amados, o cristão ele quer ser aceito na sociedade, mas ele não quer ser diferente. E nós sabemos que nós cristãos temos que ser diferentes. Se a sociedade caminha para o abismo, você fez a conversão, você está voltando de novo para Cristo. A sociedade vai para a festa, nós viemos para a igreja, é onde nós preenchemos esse vazio. Amém, queridos? Mas o Senhor Deus ainda tem muitos planos para o homem. A gente vê que, passando no capítulo 9, Deus ainda encontrou esperança em Noé. Então, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: seja férteis e multiplicarei. A mesma promessa que ele fez a Adão. O homem ainda tem esperança. Depois de Adão, que foi expulso, o homem se perverteu, se afastou de Deus e o pecado dominou. Mas ele viu em Noé a esperança. E ele fez a promessa a Noé. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: seja fértil e multiplicarei, enchei a terra. E mais adiante, queridos, mesmo assim o homem se corrompeu novamente. Deus destruiu a terra com dilúvio. A gente estudando Gênesis, a gente vê que o homem se corrompeu novamente, seu coração encheu de pecado e a busca e a ansiedade pelos prazeres da carne. E Deus olhando do alto do céu e falou: o homem é bom. Eu fiz o homem, eu fiz a natureza, tudo perfeito, e disse: é muito bom. E nós chegando no capítulo 12, Deus novamente vê graça em Abraão. E veja bem, no capítulo 12 ele diz: o Senhor tinha dito a Abraão: deixa a sua terra natal, seus parentes e a sua família, a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Nós estamos vendo aqui, queridos, que no decorrer da história, Deus tem abençoado o homem. A terra ele amaldiçoou, mas o homem ele tem procurado que o homem volte à intimidade, volte a ter comunhão com Deus. Mas o homem sempre procurando preencher o vazio e essa ansiedade pelo que a terra produz. Mas, querido, a gente agora fazendo um panorama sobre a ansiedade do homem que veio lá do começo, a busca frenética, a busca desesperada para preencher esse vazio, essa ansiedade por coisas da terra. E nós sabemos que isso nada preenche. Deus faz um concerto com o homem, faz uma promessa, e a humanidade começa a afrontar Deus. E assim veio os profetas. Quando escolheu Abraão, teve o povo escolhido por Deus, e o povo a si mesmo rebelde diante de Deus, contrariando a sua vontade, não obedecendo os seus estatutos, as suas leis. E o Senhor sempre vem mostrando ao homem que o único caminho é ter intimidade com Ele. Quantos nós vemos na Bíblia que está em desespero, mas quando Davi e outros, quando chega aos pés do Senhor, ele é aliviado. Isso acontece conosco. Quantos de nós andamos aflitos, amados? Mesmo sendo escolhidos, sermos escolhidos por Deus para herdar o reino com Cristo, nós andamos ansiosos. Mas a palavra de Deus fala: não andeis ansioso. Cristo falou isso no sermão. Paulo, falando isso aqui para os nossos irmãos filipenses. Alegria, não andeis ansiosos, mas andamos. Quantas das vezes nós, por qualquer coisinha, nós deixamos de congregar, deixamos de termos comunhão com Cristo e começamos a buscar prazeres nas coisas da carne, prazeres naquilo que a terra produz, e não acharemos. Eu quero compartilhar com os irmãos e quero dar um exemplo de Cristo, nosso Senhor Jesus. 3 exemplos somente, como deixarmos de ser ansioso. E o título da minha mensagem é: ansiedade, um mal que o cristão não devia ter. Amém? Não devia ter, mas na maioria das vezes tem, porque se deixam o caminho da verdade e começam a buscar prazeres e se perdem, e começam a ter ansiedade. E o homem vive nessa opressão por vários motivos. Muitas vezes pela família, muitas vezes pelo emprego, muitas vezes pelos próprios irmãos de igreja,
oprimindo, e ele fica oprimido, e essa ansiedade de querer fazer coisas melhores, e acaba se perdendo a intimidade com Cristo. Aqui, em primeiro, eu quero mostrar para os irmãos, nós temos que ter identidade própria. Cristo tinha. O pastor acabou de citar aqui, ele falava, eu sou. Nós temos que ter identidade própria. Eu sou cristão, eu sou escolhido. Eu era aquele que estava na lama, mas Deus me tirou de lá. Eu agora sou um cristão. E nosso Jesus, ele fala em vários textos, em João mesmo. Em João 8,12, ele fala, eu sou a luz do mundo. Em 10,9, eu sou a porta. 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em 10,36, ele diz, eu sou o Filho de Deus. Amém, querido? Quer dizer, Jesus era um homem que ele tinha tudo para ser mais um oprimido, mais um ansioso, porque era multidão em torno dele. Ele sabia qual era o caminho que ele devia traçar. Ele sabia, ele tinha identidade, eu sou a porta, eu sou o Filho de Deus, eu sou a luz do mundo. E muitas das vezes, querido, como eu falei, nós como cristãos, muitas das vezes fugimos da nossa identidade. Muitos irmãos, muitos cristãos no mundo espalhado, está como aquela velha ditadozinho, né? O agente secreto. Ele está no emprego, os outros não sabem que ele é cristão. Ele está num concurso, os outros não sabem que ele é cristão. Quem você é? Eu sou cristão, eu sou escolhido. Jesus, ele não escondia a identidade dele, ele sabia, eu sou o Filho de Deus, eu sou luz, eu sou a porta, eu sou o caminho. Isso nós devemos ser, amados, como discípulo de Cristo, como exemplo nosso é Cristo. Você é quem? Eu sou cristão, eu sou escolhido. Eu sou cristão. Mas a pessoa, muitas das vezes, para agradar o próximo, para agradar os familiares, ele começa a se desviar da sua identidade. Quantos e quantos para agradar colegas? Você é quem? Eu sou cristão. Hoje é dia de ir na igreja, hoje é dia de comunhão com os irmãos, hoje é dia de comunhão com Cristo. Não, mas eu tenho que agradar meu colega, eu tenho que ir na festa. Tem uma festinha, eu tenho que ir. Ele se desvirtua da identidade dele. Ele fica pervertido. Isso traz ansiedade para ele. Ou eu vou à igreja ou vou à festa. O que eu vou fazer? Ele fica ansioso. Querido, nós temos que ter uma identidade cristã, uma identidade concreta, sabermos quem nós somos. Eu sou cristão e nada nesse mundo vai me tirar do caminho de Cristo Jesus. Eu sou cristão, eu vou à igreja. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Mas muitos dos nossos irmãos não têm sua identidade própria. Ele não sabe quem ele é. Ele é manipulado pelo ser humano, pela mídia, por tudo. Aí eu tenho que ir na festa porque eu tenho que tirar foto, porque eu tenho que ganhar like. Queridos, nosso lugar é na igreja. Nós somos cristãos, é seguidor de Cristo. E Cristo tinha identidade própria. Ele disse que eu sou o Filho de Deus, eu sou a luz, eu sou a porta. Se fosse para ele se deixar levar pelos os fariseus, por todo aquele povo que perseguia ele tinha saído do caminho. Quanta pressão, quem é você? Aqui no 8:12 mesmo, era um questionamento, nós vemos no 13 ali, ele dando a resposta. Eu vou até ler com os irmãos, que de cabeça eu não estou gravando. João 8. João 8:12, né, que nós lemos, foi. Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Veja só, amados, veja só a palavra de Jesus, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão luz da vida. Ele é luz, muitas vezes nós andamos tateando no escuro, procurando algo que nos preencha, algo que nos clareie. Eu estou numa situação tão difícil da minha vida, mas eu vou procurar outra coisa, não Jesus. Eu vou procurar prazeres na vida. E essa ansiedade, Jesus fala que eu sou a luz do mundo. Quem me seguir andarão na luz. E quem está na luz não tropeça, não tem ansiedade. É alegria, como diz Paulo. É alegria. Eu digo, amados, um exemplo da minha vida, saindo um pouquinho aqui do texto, vou falar um pessoal.
Eu era um cara que tinha tudo para, hoje em dia, ser, de repente, um jogado na sarjeta. E procurei ansiosamente, em noitadas, em bebidas, esse prazer que não tinha, esse vazio que não me preenchia nunca. Muitas das vezes até deixando a família à mercê da minha companhia, da minha proteção. Mas quando Jesus me resgatou da lama e me trouxe para a fileira santa, e eu fui clareando minha mente. Falei, não, Ele é luz. Eu tenho um porto seguro. Por que eu vou buscar prazer e vou buscar essa ansiedade? Apesar que muitas das vezes nós somos humanos, nós temos nossos momentos de desespero. Mas Jesus é a luz. Eu me vejo à mente quando os discípulos estavam no barco, que a tempestade estava lá fora e Jesus dormia tranquilamente, porque Ele é paz. Os discípulos não vai fazer nada. Ele deu ordem para se acalmar. Querido, muitas vezes nós buscamos coisas que estão lá fora para nos acalmar. Mas quando nós temos Jesus no coração, é Ele que nós temos que buscar, somente. E Ele dá ordem e tudo aquilo que nos oprime, que nos anseia, sairá de nossas vidas. Amém, queridos? É só Jesus. Coloque Jesus dentro do seu coração. Ele estava no barco, lá fora a tempestade. Muitas vezes nós buscamos prazer lá fora, mas lá fora é só tempestade. A Bíblia diz, a terra só produz espinhos. Nada que está lá fora preencherá o coração de um cristão transformado, um cristão escolhido. O pessoal lá fora, o ímpio, tanto faz, que ele não conhece o Cristo que nós conhecemos, o Cristo que morreu, derramou seu sangue para nos redimir do pecado. Amém, queridos? Em segundo lugar, querido, nós temos que viver sabendo quem nós vamos agradar. É outro ponto positivo que deixa o ser humano ansioso. Nós temos que saber quem nós vamos agradar nessa caminhada cristã. Muitas das vezes nós fazemos coisas, até dentro da igreja, para agradar o pastor, para agradar o líder, para agradar o irmão. Mas Jesus não, Ele sabia quem Ele estava, Ele vivia para agradar. Aqui mesmo em João 5,30, Jesus fala, 5,30 Ele diz, na minha tradução aqui, muitas vezes dos irmãos já é meio diferente. Não posso fazer coisa alguma por minha própria vontade. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu jugo é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém, queridos? Jesus, apesar de toda a opressão que ele vivia, a perseguição romana, a perseguição judaica, ele fazia a vontade do Pai. Ele fala aqui no versículo, não posso fazer coisa alguma por minha própria vontade. E no finalzinho ele diz, mas a vontade do Pai que me enviou. Mas o cristão atual, não somente o atual, no decorrer dos séculos após Cristo, ele procurou fazer a vontade do patrão, do rei, do esposo, da esposa, de todos, menos a vontade de Deus. Menos obedecer a Deus. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos obedientes à tua palavra, como Cristo foi, obediente até a morte, e morte de cruz. Mas nós queremos sairmos fora disso aqui, buscarmos prazeres em pessoas, em coisas, e muitas vezes nós deixamos nossa identidade, muitas vezes nós deixamos de saber quem nós devemos agradar, enquanto vivemos nessa terra. Nós vivemos para agradar a Deus, mas nós agradamos nossa esposa, nós agradamos nosso patrão, nós agradamos todos, nosso amiguinho. Muitas vezes, queridos, dentro da igreja tem pessoas que pastor, eu não vou mais na igreja porque fulano não me deu paz do Senhor. Querido, nós estamos para agradar a Deus, não é nosso irmão, não. Nós temos que ter comunhão, amá-lo, não agradá-lo. A nossa vida foi restaurada para agradar a Deus. Nós temos que ter essa consciência, nós vivemos para agradar a Deus, nós vivemos para louvar a Deus. Mas o cristão, ele hoje em dia, ele quer agradar a todos, menos a Deus. E ele se perde na ansiedade de agradar a todos. Mas Jesus, ele traçou o seu caminho.
Eu penso comigo, muitas vezes Jesus na beira do mar, da Galileia, para atravessar, e muitos ficaram gritando, fica conosco, Jesus, está tão bom fazendo milagre. Não, eu vou agradar meu Pai, eu tenho um trajeto, eu tenho que ir do outro lado, as pessoas precisam de mim. E nós, como cristãos, muitas vezes deixamos de fazer a vontade do Pai para agradar pessoas, pais. Quantos jovens, eu não vou mais à igreja, pastor, porque meu pai fica de cara feia, minha mãe vai cortar minha mesada, meu pai vai cortar minha mesada, eu não vou mais, eu vou agradar meu pai, porque senão eu fico sem a minha mesada. Eu não vou mais servir a Deus não, porque meu marido, toda vez que eu saio, ele me chantageia. Se você for para a igreja, eu faço isso. Queridos, o cristão transformado, não importa, nada vai tirar ele da presença de Deus, porque nós vivemos para agradar a Deus. Como se diz o populacho, dizendo um palavrão, dane-se o outro. Deus manda eu amá-lo, não agradar. Deus manda eu amar o próximo, não agradar o próximo. Agradar somente a Deus. E Jesus, ele era bem definido. Ele era bem definido. A minha vontade é agradar a Deus. E nós temos, amados, que ter essa consciência. A gente, muitas vezes, a gente é novo na fé, é imaturo. Paulo fala lá em outro texto, não me lembro agora, ele falando aos irmãos, vocês são crianças, vocês têm que ser alimentados com leite. E muitos nossos irmãos, eles não têm essa maturidade. Quem que vai agradar? Porque eles são crianças na fé. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, começamos a ter comunhão com Deus, começamos a saber quem somos nós começamos a agradar a Deus, nossa vida se transforma. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa as pessoas que estão prejudicando você, que estão deixando você triste, não importa. Comece a agradar a Deus, transforme sua vida na presença de Deus. As pessoas vão ver a diferença em você. Elas não vão querer ser agradadas, elas vão querer estar ao seu lado. Jesus não estava para agradar ninguém, ele estava para fazer a vontade de Deus. E as pessoas o seguiam, queriam estar com ele. Fica, Jesus, não, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, vou atravessá-lo. Muitas vezes as pessoas ficavam órfãs, mas não ficam, amados. Quando você está com sua vida alinhada na presença de Deus, elas não ficam órfãs. Elas vão te procurá-lo, estar perto de você, vão amá-lo, e não vão querer que você destria seu caminho de Cristo para estar com elas. Elas vão segui-lo também, juntamente, a sua companhia para Cristo. E por último, eu quero deixar com os irmãos, temos que saber de onde viemos e para onde vamos. João 8,14. Falei com os irmãos que aqui Jesus estava pegando doído aqui com esses homens. E João 8,14, ele diz, Jesus respondeu, meu testemunho é válido. Vou ler o 13 para os irmãos entenderem. Os fariseus disseram, você faz essas declarações a respeito de si mesmo, seu testemunho não é válido. Porque Jesus falou que era a luz do mundo, né? Aí Jesus fala aqui no 14, Jesus respondeu, meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê. Pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vem, nem para onde vou. Amém, queridos? Vejamos bem como é que Jesus, e nós como discípulo, nós temos Jesus como exemplo, nós temos que pegar esse raciocínio de Jesus. Ele era definido, ele sabia de onde ele veio, e sabia para onde ele ia. E o cristão, ele fica meio perdido, sem saber de onde veio. Nós viemos do pecado, amados, da podridão, da sarjeta. Jesus nos resgatou de lá. Mas eu era tão limpinho, bonzinho, até uma mosquinha no meu braço assoprava, tão bom que eu era. Não, amados, você era podre em pecado. Tudo que você fazia de bom, você podia matar o pernilongo no seu braço, um pecado a mais ou menos, não tinha problema. Você veio da sarjeta. Só através do sangue de Jesus que você foi resgatado. Então nós temos que ter essa definição. Eu vim do pecado, da queda de Adão, me afastei de Deus. Essa ansiedade, esse vazio vai me acompanhar se eu não estar na presença de Deus, se eu não obedecê-lo, se eu não segui-lo, se eu não buscar a Deus para preencher esse vazio, essa ansiedade, essa busca frenética pelo prazer, pelo consumismo, vai me acompanhar.
E esse buraco negro, esse vazio, tudo que você coloca para dentro do seu corpo, do seu coração, você vai ter ansiedade, você vai querer regurgitar de volta, porque não vai te preencher, você vai ficar mais triste, mais triste, mais triste. E quantos chega a uma certa altura que tira a própria vida? Mas quando você tem a Jesus Cristo, que você se define quem é você, que é um cristão, você sabe quem que você está procurando agradar, e você sabe de onde você veio e para onde você vai, você começa a ter um outro pensamento, você começa a deixar a ansiedade, a depressão, a opressão, e você começa a ter alegria no Espírito Santo. Não importa a circunstância, não importa as pessoas, não importa o que está acontecendo, não importa o coronavírus, você tem alegria com Jesus Cristo. Muitos estão ansiosos hoje em dia, com esse vírus aí, muitos estão ansiosos, se escondendo, e a gente está aqui louvando a Deus, graças a Deus, porque Ele nos escolheu. E muitas das vezes, amados, muitos cristãos que se diz que sabe quem é, estão se perdendo. Não sabe quem é. Eles não procuram o exemplo que é Cristo Jesus, o nosso mestre. Jesus fala que, ele fala claramente, eu vim, eu sei de onde vim, dos céus, e para onde vou, dos céus. E é isso que nós viemos buscar, aquele que veio do céu e subiu para o céu, somente Ele que preencherá. Nada dessa terra preencherá esse vazio, essa angústia, essa ansiedade. Você pode se encher de tudo aquilo que o seu dinheiro puder comprar, a sua intelectualidade puder alcançar, mas não vai preencher. Você vai regurgitar de volta, que vai te fazer mal, vai te oprimir. Alguém vai te cobrar mais e mais. E você vai querer fazer o bem àquela pessoa, agradar aquela pessoa. E cada dia mais e mais você vai se perder nessa vida de agrado, e de busca do prazer, e de busca do consumismo, e de busca da felicidade. O mundo tem muitos momentos de euforia, nas festas, nas bebidas, nos prazeres, no sexo, no consumismo, no carro novo, na casa, que há tanto tempo ele almejava, na faculdade que ele realizou. Ele vai ter um momento de euforia. Mas nós vemos que no decorrer dos anos, aquela euforia vai passando. E vai se tornando uma tristeza profunda. Quantas pessoas que estudam 5, 6 anos para ser um advogado, um médico, e quando entram no emprego, com 2 anos, estão enfadados daquilo. Eu não aguento mais. Eu não aguento, eu estou no estresse que eu tenho que procurar um psicólogo, porque eu não aguento mais a opressão. Preencheu o vazio. Foi uma euforia momentânea, daquele desejo que ele tinha de ser aquilo. Mas quando ele serve a Deus, e vive para agradar a Deus, não importa se ele seja um médico ou ele seja um gari, ele está feliz, ele está contente, não tem ansiedade, é só alegria. A família dele é contente, ele é contente, as pessoas que convivem com ele vivem contente, não tem atrito, não tem briga, porque ele sabe quem ele está agradando, e que ele agradando a Deus, ele vai agradar as pessoas que estão ao seu redor. Não somos perfeitos, somos falhos, somos pessoas imperfeitas, temos nossos defeitos, nossos esquisitices, mas quando nós colocamos nossa vida na presença de Deus e procuramos agradar a Deus, obedecer a sua palavra, nós temos a vida transformada, as pessoas verão em você uma nova pessoa, uma nova criatura. O velho homem vai deixando. Nós temos que ser diferentes, queridos, nós temos que ter essa mentalidade diferente. Nós fizemos a conversão, a humanidade está indo para o inferno, e nós fizemos conversão, nós estamos voltando para o paraíso, nós estamos voltando para a presença de Deus. O que é festa, vai ficando, nós estamos voltando para a santidade. O que é farra, o que é prazer da vida, o que é aquilo que o mundo busca, nós estamos voltando, nós temos que ser diferentes. E muitos crentes não querem ser diferentes. Ah, porque a moda agora é isso, eu também tenho que participar. Não, amados, não interessa, você está para fazer a vontade do Pai, a vontade do Pai é que você deixa a vida de pecado e retorna ao paraíso, lá onde tudo era bom, tudo era muito bom, como disse Deus. E a terra, até a terra, amado, que foi amaldiçoada pelo pecado do homem, ela geme, ela anseia para ser libertada também. A gente vê vulcões, furacões, e a terra gemendo, espirrando, tossindo para fora, porque a terra era boa, como diz Deus, era tudo harmônico, não teria isso. Mas o pecado do homem, tudo isso. Agora, por que está tendo furacão? Por que está tendo
terremotos? Por que está tendo vulcões? Porque a terra foi amaldiçoada por Deus. Ela geme, ela sente também. Ela é ansiosa para se libertar dessa opressão do pecado. Mas o homem não vê isso. Ele quer buscar na terra aquilo que preenche. E não preenche porque até a terra anda ansiosa para se libertar do pecado que o homem cometeu. E o nosso objetivo é Cristo Jesus, é os céus, da onde ele desceu, da onde ele subiu, e ele prometeu que voltará. Ele falou: eu vou para o meu Pai, preparar-vos lugar. Ele prometeu e ele cumpre. E eu creio, amados, que nessa noite nós entendemos bem os poucos minutos da mensagem. Nós temos que ter definição quem nós somos, nós temos que saber quem nós agradamos, nós temos que saber de onde nós viemos e para onde nós iremos. Nós viemos do pecado, do lixo, da sarjeta. Nós convertemos e estamos voltando ao paraíso, onde Jesus subiu e está preparando lugar para aqueles que obedecem a palavra de Deus e andam nos seus caminhos. E que nós possamos colocar isso nas nossas mentes, amados, e deixar essa ansiedade para as pessoas que procuram preencher o vazio com coisas da terra, aonde é maldita, amaldiçoada. Deus não amaldiçoou o homem. Ele sempre veio fazendo alianças com o homem. O homem que se afastou de Deus por causa do pecado e procura preencher com prazeres da terra. Mas nós temos que preencher nossa vida com o Espírito Santo, aquele que derramou, que foi derramado sobre nós. E que, a partir daí, amados, eu creio que nós vamos passar momentos difíceis, vamos passar momentos tristes, que nós somos carne, como Deus falou para Adão: você vai voltar ao pó. Nós vamos voltar ao pó. Nós somos carne, nós somos pecadores, nós temos sentimento, nós sentimos dores. E muitas das vezes vamos ficar ansiosos, mas não por coisas que a Bíblia diz que não é para ficar, coisas passageiras. E que essa ansiedade, amados, não deixe nos afastar de Cristo Jesus. Que essa ansiedade nós possamos buscar em Cristo Jesus para preencher isso em nós, de alegria. E que possamos ser verdadeiros adoradores e adorar em espírito e em verdade. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu queria passar para os irmãos e aprender com os irmãos de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém?